Olá, meus amigos. Esse aqui é o vídeo que vai apresentar o novo canal A Origem das Ideias, uma iniciativa minha, do Ricardo e do Braz. E, para começar hoje, nós vamos falar sobre a questão que tem sido colocada se a comemoração do dia 31 de março de 1964 é antidemocrática, viola o Estado de Direito e, portanto, tem que ser proibida. Para quem ainda não conhece, comigo está Ricardo Ganks, rabino, professor de Filosofia e Retórica na Universidade Bar-Ilan, em Israel. Contigo, Ricardo. Muito bem. Então, estou aqui com Kleber Neto, que é professor de Direito, ele é especialista em Direito Público e membro do Ministério Público Federal. Então, muito bem. Vamos, então, começar com o seguinte, só antes de analisar essa questão, só falar algumas coisas rápidas sobre o dia 31 de março e logo 1º de abril, 2 de abril, que no dia 31 de março o governo militar faz uma intervenção devido a um receio cada vez maior de que o governo atual estava se aproximando dos comunistas, o governo queria virar, havia uma quantidade de pessoas que queriam fazer o governo virar, de fato, um governo comunista, e, junto com isso, você tem um apoio maciço da população para a saída do presidente atual, que era o Jango, e, de fato, no dia 1º de abril, o Jango ele vai embora, ele abandona o cargo, o Congresso, no dia 2 de abril, considera o cargo vazio e, de fato, tira o Jango do poder e depois ele sai do país e aí começa um regime militar. Essa intervenção, ela se deu no início de maneira totalmente tranquila, então o exército conseguiu impedir a possibilidade do Brasil acabar se tornando comunista, impediu uma possível guerra civil sem maiores problemas ali nessa época. Então, isso daí marcou o início do regime militar. Então, muito bem. Vamos agora falar o seguinte, o Kleber talvez possa falar sobre a nota emitida. Pois é, a gente avaliou várias notícias sobre o tema. O MPF atuou contrariamente a essa ordem de comemorações pelo presidente da República. A Defensoria Pública da União, inclusive, entrou com uma ação civil pública, mas o que melhor resume essa atuação contra as comemorações é uma nota pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A discussão completa sobre essa nota está num vídeo no nosso canal, que também vai sair em podcast. O link vai ser depois colocado para tudo isso. E aqui a gente vai pegar apenas as partes essenciais. Tá? Então vamos começar aqui vendo o cabeçalho dessa nota. Muito bem. A nota pública. Nota pública que está falando aqui. É incompatível com o Estado Democrático de Direito festejar um golpe de Estado e um regime que adotou políticas de violações sistemáticas aos direitos humanos e cometeu crimes internacionais. Então, muito bem, essa nota pública aqui, ela dá o tom de todo o texto. E eu já vou aqui dizer como que esse texto ele é construído, como que esse texto consegue persuadir quem está ouvindo. Ele faz uma associação de ideias. Em primeiro lugar, o uso da palavra golpe de maneira repetida e com significados diferentes. Ora se referindo à mudança de regime, ora se referindo à coisa que vai acontecer anos depois, em 68 e depois 69, com o ato institucional número 5. E ele junta tudo, junta crimes possíveis, verdadeiros e imaginários atribuídos ao exército e vai a ideia do texto, o texto você acaba dando a seguinte mensagem, passando a seguinte mensagem, que
essa comemoração a esse momento do dia 31 de março, na verdade, é uma comemoração às torturas, a crimes contra a humanidade e as mais variadas atrocidades. E o que o presidente está fazendo é, no fim das contas, uma apologia a isso. É assim que o texto é construído para dar essa impressão a quem está lendo ele. Então, a nota pública ela acaba servindo de um resumo para isso. Continuando, a gente vê que o fundamento para eles chegarem a essa conclusão de que realmente todo o regime militar, inaugurando-se, né, incluindo-se o próprio dia 31 de março, tudo o que aconteceu ali é algo muito grave, porque eles estão levando em consideração uma verdade oficial. Como assim a verdade oficial? Eles não estão levando em consideração os livros de história, os documentos de época. Não. O próprio texto afirma que vou colocar aqui para vocês verem. Vou dar um share aqui, peraí. O próprio texto coloca aqui que a Comissão Nacional de Verdade foi instituída por lei e seu relatório representa a versão oficial do Estado brasileiro sobre os acontecimentos. Juridicamente, nenhuma autoridade pública pode investir contra as conclusões da CNV, dado seu caráter oficial. Então, o Brasil inaugura a tal da verdade oficial que a gente imaginava que só tinha no livro lá, 1984. Né? Então, com isso, desconstrói-se toda a ideia de verdade jurídica que existia até então, né? Que para você ter uma verdade, você precisava de um processo. E a verdade produzida num processo, ela ainda por cima só vale entre as partes. Não. Você tem uma verdade feita unilateralmente por uma comissão e que aquilo ali, a partir de então, não pode mais ser negada de modo algum. Isso aí, juridicamente, como eu já disse, não é muito sustentável, né? E, historicamente, bom, você tem os documentos de época que podem ser utilizados para, pelo menos, contestar essa versão dos fatos, né? Então, muito bem. Colocado assim, o que nós temos que essa criação da verdade agora, o texto está sugerindo que essa nova verdade ela deve se estabelecer de maneira final e definitiva para toda a autoridade pública. Isso daí é obviamente um absurdo. Isso é um absurdo. E esse absurdo ele vai se juntar com um outro absurdo, que é o seguinte: o texto vai dizer que o que aconteceu, que as alegadas motivações do golpe são irrelevantes, são absolutamente irrelevantes para justificar o movimento de derrubada inconstitucional de um governo democrático, em qualquer hipótese e contexto. Então, gente, vejam bem o que está sendo dito. Se a motivação da intervenção militar ela é totalmente irrelevante, vamos agora imaginar uma situação atual. Vamos ver a situação da Venezuela. O Maduro, ele foi eleito democraticamente. Ele está no poder e hoje todos aqueles que estão clamando pela mudança de regime têm, dentre os motivos, a situação humanitária que está acontecendo na Venezuela. Pessoas estão literalmente morrendo de fome, mas, de acordo aqui com o texto, motivação, seja em qualquer hipótese ou contexto, ela é irrelevante. Então, o mesmo deveria valer para a Venezuela, para qualquer situação. Então, qual era a motivação ali? A motivação era a implantação de um regime comunista. Então, considerando essa motivação real, imaginem, vejam, todo país que virou comunista só vê a quantidade de mortes que aquilo ali causou. Então,
olhando para o passado, temos aqui um motivo que ele é bastante relevante e justificável a essa mudança. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é sobre a inconstitucionalidade em si. O Kleber pode falar sobre isso melhor do que eu. A nota pública ela acaba mencionando que, se isso acontecesse hoje, seria um crime inafiançável e imprescritível de acordo com o inciso lá do artigo 5º da Constituição. Só que esse inciso ele não traz uma pena. É um crime, como fala como que é crime, mas não traz pena. Então, isso juridicamente quer dizer que não é nada. Não é um crime. Vai ser crime se houver uma lei específica dizendo que é crime com uma pena X. E que lei é essa? É a Lei de Segurança Nacional. Só que como essa lei foi criada durante a ditadura para reprimir os terroristas que atacavam o regime, então eles não podiam citar, senão já ia atrapalhar a narrativa. Até porque muitos juristas entendem que essa lei ela não existe mais. Ela não é compatível, pelo menos em boa parte dela, ela não é compatível com a nossa ordem constitucional democrática de hoje em dia. E tem mais que isso. Fala que vai ser esse crime e que a motivação é absolutamente irrelevante, quando é justo o oposto. Para essa lei, a motivação é absolutamente relevante. Ela precisa de um especial fim de agir. Está lá na lei que se você não tiver uma motivação antidemocrática de ir contra o Estado de Direito, ela não se aplica. Aqui, Lei 7.170, artigo 1º, prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Então, se você tem uma ação que é para defender o regime representativo democrático, a federação e o Estado de Direito, a lei não se aplica. Não se aplica de modo algum. Então, está dizendo que é irrelevante, quando, na verdade, é plenamente relevante e tem que ser analisado no caso concreto. Teria que ser analisado no caso concreto uma suposta, se isso ocorresse novamente hoje em dia. Por exemplo, se a gente tivesse a mesma situação na Venezuela, com essas mesmas leis, e alguém resolvesse depor um ditador em qualquer país, seja na Venezuela ou qualquer país, para defender o Estado Democrático de Direito, obviamente que não teria um crime assim. Então, agora vamos passar para uma outra coisa absurda do texto, que é o seguinte: é o jogo de palavras, que qualquer coisa ligada ao período militar, você tem palavras que vêm, como golpe, atrocidades, crimes, violação de direitos humanos e etc. Bom, e então, será que o governo militar estava fazendo isso com meros civis que não concordavam com o governo? Ou será que tinha ali pessoas que estavam matando os outros, fazendo atentados à bomba, roubando, sequestrando, como de fato tinham? E como então será que o texto fala sobre esses terroristas? O texto vai chamar eles de quê? Dissidência política. Em 2 lugares o texto usa esse termo, dissidência política. Dissidência política é como se fosse pessoas que não concordam, não aceitam alguma a posição política ali oficial, e agora ela é simplesmente por não aceitar, por não concordar, por se expressar de maneira contrária às ideias do governo, agora ela está sendo perseguida, torturada e morta. Só que nós vemos muito bem que isso acontece justamente em ditaduras como Cuba, como a União Soviética, como a China, como a Venezuela, onde pessoas que decidirem falar de maneira vocal contra os governos, as do passado, elas morriam, eram presas, no caso, na União Soviética, era 10 ou 20 anos no Gulag, o crime. Não, peraí. Você está me dizendo que essas pessoas que eram dissidentes políticos não podiam ir para a França fazer música contra o regime ditatorial, serem exilados? Não.
Não tinha lá União Soviética, ame-a ou deixe-a. Não, nada disso. Ame ou deixe era coisa do Brasil. A União Soviética é ame-a ou morra. Você não ama a sua pátria, você merece a morte. Você deve ir para um campo especial para ser treinado, para ser reinstruído, para você virar um membro produtivo para a nação soviética, para o partido, e se você for incapaz disso, talvez a única solução para você seja a morte. Não, mas em Cuba eles não podem ir nadando lá para Miami também? Pois é. É aquilo que você vê, eles pegam um termo, que eu tenho até fiz até uma palestra sobre isso, lá no Mato Grosso, palestra A Palavra e as Coisas, tem no meu canal. Que eles pegam um termo e estica para pegar dissidente político, desde o artista que, discordando do governo, pega e vai para a Europa fazer música, né, contra o governo, ou não fazer música, seja lá o que ele for fazer na Europa, pô, tanto faz. Ele pega o cara que vai colocar bomba, vai fazer atentado, roubar banco, todo mundo no mesmo termo, né? Para ir com isso o quê? Ajudar a narrativa deles. Claro, até porque, né? Como se fosse na União Soviética, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Vem cá, olha só, você acha que iria cair bem se o texto substituísse dissidência política por terrorista? Mas digamos, não, falando terrorista, você está pré-julgando, você não pode fazer isso. Tudo bem, vamos substituir o termo terrorista por pessoas que decidiam colocar bombas e matar civis. Ou pessoas que sequestravam os outros para arrecadar dinheiro para a sua revolução. Vamos? Eu acho que não teria o mesmo impacto, não. Né? Será? Então, justamente por isso. Só lembrando que eu estou fazendo esses comentários todos aqui, porque é uma nota pública, não é um documento jurídico, né? Então, o que a gente está analisando aqui não é nem um documento jurídico, né? É uma nota pública, eu não conheço essa categoria, né, juridicamente falando. E eu aqui também não estou falando como membro do Ministério Público Federal, isso aqui não é uma manifestação formal, né, profissional. Isso aqui é uma análise do nosso canal de análise do discurso, estou aqui como professor com os meus conhecimentos. Porque realmente não dá para enquadrar esse documento como uma peça jurídica, é uma peça retórica, é uma peça de narrativa, né? Você vê que em todo momento eles tomam cuidado de sempre querer convencer a pessoa, induzir a pessoa a fazer determinadas conexões, que é o que a gente está querendo expor aqui. Que a gente justamente está expondo aqui. E justamente isso, o final do texto vai mostrar esse fechamento aqui que eu falei, que o texto, ele toda hora, quem pegar o texto, lê, ou quem quiser pode ouvir toda a nosso comentário a cada um dos parágrafos, tá? Você vai dar uma olhada no texto, o texto a todo momento usa golpe, crime, violência para associar o momento da mudança de regime, da queda do Jango, da intervenção militar, para associar o que veio acontecer anos depois, para dizer que o presidente, ao querer comemorar a situação que os militares fizeram, que foi fazer uma intervenção sem derramamento de sangue, para conseguir, para comemorar essa façanha que os militares fizeram, o texto vem conduzir o leitor a concluir que o que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é comemorando tortura. Festejar a ditadura, só ler, ó. Festejar a ditadura. Oi? Aqui, é só ler, ó. Festejar a ditadura, penúltimo parágrafo. Sim. Festejar a ditadura é, portanto, festejar um regime inconstitucional, né? Lembrando, a emenda constitucional número 1, que alterou a Constituição inteira, né? A Constituição de 46 passa a vigorar com o segundo texto. Artigo 1º, aí vai. Ela é de 1969. Né? Então, o regime inconstitucional é responsável por graves crimes de violação aos direitos humanos. É o que alguns historiadores chamam de golpe dentro do golpe. Né? Mas aí aqui, se falar isso, perde completamente a força da nota pública, né? A força retórica. Então, faz essa relação. Festejar a ditadura é, portanto, festejar um regime inconstitucional
né? Ou seja, transportou toda aquela ideia da data de 31 de março de 1964 para o regime como um todo, grave violação de direitos humanos, e aí... Vai, você... Continua. E aí vai ser justamente essa frase aqui que marca a intenção do texto, a intenção retórica do texto, como o texto consegue persuadir que essa iniciativa soa como apologia à prática de atrocidades massivas. Então, isso daí é uma condução do leitor para falar, olha, o que o Bolsonaro está fazendo soa como apologia à prática de atrocidade. E é interessante até o uso do soa como, porque, por um lado, o texto não está falando, isso daqui é assim, mas o texto foi feito de modo a conduzir o leitor a enxergar o que está acontecendo dessa maneira, e na conclusão fala, olha, assim me parece. A ideia que o leitor, ao ler isso, vai falar, realmente, assim também me parece, eu concordo com isso. Isso daí é um absurdo, isso daí é uma prática de atrocidade, isso daí não pode ser assim. E, no fim das contas, né, o texto, ele parece ser criado somente para servir de um instrumento para aparecer na mídia, para servir de um panfleto contra o presidente. É assim que me parece o texto. O que você acha, Kleber? Não só isso, né? Ele acabou gerando também repercussões jurídicas dentro do próprio MPF. Eu mesmo recebi um procedimento para fazer recomendações nesse sentido. Arquivei, mas não vou dizer aqui quais foram os motivos que eu usei para fazer o arquivamento. Quem quiser que vá assistir o vídeo lá no nosso canal. Né? Mas aí você vê que toda uma relativização, né? Você tem que falar assim, uma relativização total e uma criação de uma história oficial, né? Com esse ponto aí que desagradou essas pessoas. Esse ponto que eu digo, essa data desagrada essas pessoas. Mas aí se você pesquisar na internet, você vai vendo, pessoal, os monarquistas, eles se desagradam com a proclamação da República. Eles entendem que também foi um golpe de Estado. Aquilo acabou com o regime constitucional vigente. A Constituição de 1824 estava plenamente vigente e ela não tinha nenhuma previsão do Brasil se transformar numa república. Então, temos que acabar então com a comemoração do 15 de novembro. Você não concorda que a gente tem que acabar também com essa comemoração? Então não vamos parar por aí? Por que não pensarmos na questão da independência? Por que não do descobrimento do Brasil? Sim, a ordem constitucional de cada uma das centenas de tribos indígenas. Eles vieram aqui e acabaram com tudo aquilo. Né? A gente comemorar o descobrimento do Brasil é, obviamente, uma violência simbólica. E eu estou brincando aqui, mas eu tenho certeza que tem muita gente que pensa exatamente assim com relação ao descobrimento do Brasil. Né? A gente ouve falar, não, o Brasil nunca foi descoberto, roubamos o Brasil dos índios, foi um golpe de Estado contra os índios brasileiros, contra cada uma das tribos, né? Inclusive os canibais, todo mundo. Maravilha. Então, eu gostaria só de falar uma última coisa, que isso aqui que nós fizemos foi simplesmente uma exposição, um esclarecimento, uma análise do que está sendo dito aqui na nota pública. E nós fazemos isso para mostrar como que o efeito persuasivo dela foi construído para, assim, anular o seu efeito. Então, você sabe que Aristóteles escreve no livro da Retórica, no terceiro livro, capítulo 15, ele fala isso sobre quando se fala mal de alguém, o que você deve fazer? Então, você deve buscar calmamente expor o que foi dito, a falsidade do que foi dito e como foi dito, e assim você vai anular o seu efeito. E é muito importante, o que nós vamos fazer aqui no canal, é mostrar de várias formas como que
o conhecer a origem das ideias vai levar você a compreendê-las de maneira efetiva. Pessoal, finalizando, os nossos canais são independentes, né? O canal Origem das Ideias ele vai ser para essas análises mais profundas e extensas, juntando os conhecimentos dos seus fundadores, né? Então, também é interessante seguir os canais de cada um, né? O meu, Kleber Tavares Neto, o meu, o Ricardo Gantz, que é Gantz, G-A-N-C-Z, e o do Braz. Então, a gente vai colocar o link de todo mundo na descrição aí para vocês se inscreverem, ligarem lá a sinetazinha para serem avisados de novos vídeos. São vídeos diferentes para cada canal. Como eu sempre digo no meu canal, curta esse vídeo que você está vendo agora, compartilhe com amigos e inimigos, vai que eles aprendem alguma coisa, né? E muito obrigado. Muito obrigado a vocês e até a próxima.